Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã, bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Só passando para lembrar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que quando os vídeos saírem você possa estar sendo notificado, você possa estar recebendo esses vídeos. Amém? Irmãos, Deus ele me deu uma palavra. Eu acredito que essa palavra ela vai falar muito com você nesta manhã. Eu quero explicar para vocês, irmãos, a maneira certa, a maneira correta de você pedir algo a Deus. Eu acredito, irmãos, que você que está ouvindo essa mensagem já fez uma oração pedindo algo a Deus, seja algo específico, pode ser um trabalho, um veículo, ou a casa dos sonhos, ou uma viagem que você queira muito fazer. Eu quero revelar a vocês, irmãos, uma estratégia para você ter as suas orações respondidas por Deus. Porque, irmãos, Deus, ele ouve, ele escuta todas as nossas orações. Mas não são todas as nossas orações que Deus ele responde. Deus ele escuta todas as nossas orações, mas não são todas as orações que Deus ele responde. E eu quero nesta manhã, irmãos, revelar a vocês um segredo para você ter as suas orações cada vez mais respondidas por Deus. Lá no livro de 1 Samuel, irmãos, a Bíblia ela vai nos contar a história de uma mulher chamada Ana. Ana, que era esposa de Eucana. A palavra do Senhor vai dizer que Eucana tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra Penina. Só que Ana, irmãos, Ana, ela era estéril. Ana, ela não podia ter filhos, ela não podia engravidar. Mas Eucana tinha outra mulher chamada Penina. E essa mulher, sim, irmãos, ela podia engravidar. E ela tinha filhos com Eucana. E naquela época, irmãos, era permitido o homem ele ter mais de uma esposa. Só que isso, irmãos, era no Antigo Testamento, era uma época diferente. Deus ele permitia isso acontecer. Só que hoje nós sabemos que o homem ele deve ser marido somente de uma mulher. Mas naquela época, irmãos, era permitido sim, né, o homem ter mais de uma esposa. E Eucana tinha essas duas mulheres que eu falei com vocês, que era Ana e Penina. Mas como eu disse a vocês, irmãos, Ana ela não podia engravidar. Só que Penina sim, ela tinha filhos. E por conta disso, irmãos, Penina sempre provocava Ana por conta da sua debilidade, porque Ana, ela era estéril. Penina sempre ficava humilhando Ana, afrontando Ana porque ela não tinha filhos. E Ana, ela ficava muito angustiada, muito triste por conta dessa situação, porque era um sonho de Ana ter filhos. E a Bíblia, ela vai nos dizer, irmãos, que Ana, ela sempre chorava e orava a Deus, pedindo a Deus um filho. E por muito tempo, essa situação, ela se prolongou. Essa situação, irmãos, ela se repetia e se repetia várias e várias vezes. Penina provocava Ana, Ana chorava, se humilhava diante de Deus, pedia a Deus um filho. E por muito tempo, irmãos, isso se repetia. Essa situação, ela se repetia. Mas teve um dia, irmãos, que as coisas, elas mudaram. Quando Ana, ela decidiu fazer uma oração diferente. Acompanhe comigo, irmãos, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Esse texto vai nos relatar a oração que Ana, ela fez. Acompanhe comigo, versículo 10. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene.
Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. Olha só, irmãos, a oração que Ana ela fez. Como eu disse, Ana, ela estava naquele ciclo de humilhação. Ana, ela estava sempre sendo humilhada por Penina, e sempre que Penina a humilhava, Ana chorava e orava a Deus pedindo um filho. Só que mesmo orando, Ana, ela não tinha suas orações respondidas. Só que mesmo orando, irmãos, com muita dor, com muita aflição, com muita angústia, Ana, ela não tinha as suas orações respondidas. Mas foi justamente, irmãos, no dia que Ana, ela fez uma oração diferente, Deus atendeu. E qual foi, irmãos, essa oração diferente que Ana fez? Ana, irmãos, ela pediu um filho a Deus. Só que ela falou algo na oração que chamou a atenção de Deus. Enquanto Ana estava orando, pedindo um filho, ela falou com Deus o seguinte: ela fez um voto com Deus. Ela falou que se Deus desse a ela um filho, ela o dedicaria, aquele filho, a Deus por toda a vida dele. E que os cabelos dele nunca seriam raspados. Ana, irmãos, ela fez um voto com Deus. Ana, ela parou de pedir um filho para si mesma e começou a pedir um filho para que esse filho fosse usado por Deus. Essa, irmãos, foi a diferença. Essa foi a oração que fez Ana receber o seu milagre, receber a sua bênção. Ela pediu algo em favor do reino de Deus. Em outras palavras, irmãos, Ana, ela parou de pedir coisas egoístas e começou a pedir coisas em favor do reino de Deus. E foi justamente nesse momento, irmãos, que a oração dela foi atendida. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que às vezes a nossa oração, ela pode estar sendo um pouco egoísta. Às vezes nós pedimos coisas somente para ostentar, para mostrar para as pessoas que nós temos. Nós pedimos coisas a Deus simplesmente para receber elogios, para receber aplausos, para ser cobiçados. Irmãos, isso acontece demais. E às vezes nós fazemos isso sem perceber que nós estamos sendo egoístas naquilo que nós estamos pedindo. Sabe por que, irmãos, muitas orações Deus ele não responde? É porque nós estamos pedindo coisas simplesmente por ego, simplesmente para querer mostrar para as pessoas que nós temos. Ana, ela sempre orava a Deus pedindo um filho, mas ela nunca teve a resposta de Deus, mesmo orando por muito tempo, mesmo pedindo por muito tempo. Ana não teve a resposta da parte de Deus. Mas no momento, irmãos, que ela mudou a oração, no momento em que ela decidiu consagrar a Deus o filho que Deus desse a ela, a partir desse momento, irmãos, Deus, ele começou a trabalhar na vida de Ana. No momento, irmãos, que ela pediu algo em favor do reino, a partir desse momento, as coisas começaram a mudar. Ana, ela teve um filho, Deus concedeu a Ana um filho, e Ana, ela deu o nome do seu filho de Samuel. E nós sabemos, irmãos, que Samuel, ele foi um grande homem nas mãos de Deus. Samuel, ele foi consagrado a Deus e ele se tornou profeta, sacerdote e juiz da nação de Israel. Olha só, irmãos, Samuel ele tinha esses três cargos que, na época, irmãos, esses três cargos eram feitos por pessoas diferentes. Uma pessoa, ela não exercia esses três cargos. Ou a pessoa era sacerdote, ou a pessoa era juíza, ou a pessoa ela era profeta.
Mas com Samuel, irmãos, foi diferente. Samuel, ele exercia os 3 cargos. Olha só, irmãos, o quanto Samuel ele era usado por Deus na nação de Israel. Pessoas vinham de longe para poder ouvir a Deus através da vida de Samuel. Foi Samuel que ungiu o rei Saul. Foi Samuel também que ungiu o rei Davi. Olha só, irmãos, o quanto Samuel ele foi útil para Deus na nação de Israel. Um homem íntegro, um homem fiel, um homem justo. Mas tudo isso, irmão, só aconteceu por causa da oração da sua mãe, Ana. Quando Ana, ela orou a Deus pedindo um filho e dedicou esse filho a Deus e consagrou esse filho a Deus. Foi somente neste momento, irmãos, que a oração dela foi respondida. Irmãos, a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: será que nós estamos pedindo coisas egoístas? Será que nas nossas orações nós estamos pedindo coisas simplesmente por vaidade, por ego? Irmãos, eu convido a você a refletir naquilo que você tem pedido a Deus e o porquê que você tem pedido essas coisas para Deus. Eu acredito, irmãos, que muitas orações vão ser respondidas, muitas respostas vão ser concedidas na sua vida quando você começar a orar em favor do reino, em favor do evangelho, a pedir coisas não somente para você. É claro que Deus ele concede os desejos do nosso coração. Mas, irmão, se tem uma coisa que agrada a Deus e que faz Deus ele se mover mais rápido ao nosso favor, é quando nós oramos, pedimos em favor das pessoas, em favor do evangelho, em favor do reino de Deus. Quando nós pedimos a Deus coisas, não somente para o nosso próprio benefício, mas para benefício do nosso próximo, para benefício do nosso irmão, a chance da nossa oração ela ser respondida, ela é muito maior. Então, irmãos, faça isso. Comece a pedir não somente por você, mas pela sua família. Peça a Deus coisas em benefício do da sociedade, da sua família, do seu parente, do seu ministério, das pessoas que estão ao seu redor, que você vai ver, irmãos, Deus, ele trabalhando ao seu favor. Amém? Nós vamos orar aqui neste momento. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Irmãos, no canal, todos os dias eu tenho mensagens para você. Todos os dias tem uma mensagem do Senhor para sua vida. Então, se inscreva no canal e todos os dias você possa estar recebendo mensagens como essa. Amém? Vamos orar, irmãos. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, a Deus, por nos fazer entender que a nossa oração ela deve ser uma oração não somente em favor de nós mesmos, mas em favor do reino de Deus. Assim como aconteceu, ó Pai, com Ana. Ana ela sempre pedia ao Senhor um filho, mas o desejo de Ana só foi atendido quando ela consagrou aquele filho ao Senhor. Eu sei, ó Deus, que muitas coisas o Senhor quer fazer através de nossas vidas, mas o egoísmo, ó Deus, ele tem barrado as nossas bênçãos de chegar. Mas, ó Pai, neste momento eu peço ao Senhor que o Senhor venha colocar por terra todo egoísmo, todo ego elevado, que nós não venhamos buscar coisas, ó Pai, somente para o nosso prazer, para o nosso próprio ego, mas que nós venhamos buscar, ó Deus, bênçãos em favor também do nosso irmão, do nosso próximo, das pessoas, ó Pai, que nos cercam, assim como Salomão, ó Deus, que pediu conhecimento e sabedoria para poder governar o teu povo, a tua nação. E o Senhor Deus concedeu não somente isso. O Senhor concedeu a ele não somente sabedoria, mas também tudo aquilo que o coração dele desejava. Ó Deus, talvez seja isso que esse irmão ele precisa fazer. Uma oração que seja em favor do reino, em favor das pessoas. Porque, ó Deus, nós sabemos que muitas pessoas estão perdidas
Muitas pessoas estão necessitadas, precisando de algo. E às vezes, ó Pai, nós oramos somente por nós mesmos. Nós pedimos bênçãos somente para benefício próprio. Mas, ó Pai, que nesta manhã as coisas elas venham mudar. Que a nossa oração, Deus, venha ser uma oração que busca o bem comum, uma oração que seja em favor do reino, em favor do evangelho, e que dessa forma não somente nós seremos beneficiados, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a oração que eu faço ao Senhor. Ó Deus, crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.